Olá! No vídeo de hoje vamos dar sequência à série de vídeos sobre licenciamento ambiental e o tema de hoje é estudo prévio de impacto ambiental. Você que nunca atuou com empreendimento de significativo impacto pode estar se perguntando, mas para que isso serve? Será que eu preciso realmente conhecer isso? Você que é um profissional, quer ser um profissional de sucesso na área de meio ambiente, precisa conhecer de todos os temas, precisa poder saber dar uma resposta imediata para alguma consulta ou quando uma questão começa a cair na sua mão. Então, eu te convido a acompanhar por aqui. O tema do estudo prévio de impacto ambiental é essencial e quem atua com licenciamento ou pretende atuar precisa entender disso com alguma profundidade. Acompanhe por aqui. Olá, pessoal. Vamos então ao nosso vídeo de hoje, estudo prévio de impacto ambiental. Eu já te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo para quem você acha que pode se interessar. Isso é bastante importante para a gente formar aqui uma rede de pessoas interessadas nesse tema. Agradeço a você desde já e vamos lá então falar sobre estudo prévio de impacto ambiental, o que é isso e como isso atua aí na área do licenciamento e como isso está envolvido em todo o tema da legislação. Muito bem. O estudo prévio de impacto ambiental ele foi criado pela Resolução CONAMA 01 de 1986 e depois confirmado pela nossa Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal, no inciso 4, assim estabelece que incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Esse é o texto constitucional e, assim, é uma exigência que não pode ser dispensada. Toda vez que estivermos à frente com um empreendimento capaz de causar significativo impacto ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental é um requisito essencial, necessário, estabelecido na Constituição. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um empreendimento de significativo impacto ambiental e como isso é definido. Muito bem, por muito tempo não houve um critério objetivo para se definir o que é um empreendimento de significativo impacto ambiental. Era um critério subjetivo, cada órgão ambiental ia definindo conforme a sua realidade, e isso ainda é assim em muitos dos órgãos ambientais, inclusive, por exemplo, no IBAMA, que é o órgão ambiental federal, não há um critério claro, objetivo, definindo quais são aqueles empreendimentos capazes de causar significativa degradação ambiental. Então, como é que isso funcionava? O empreendedor apresentava o projeto, a ideia de projeto para o órgão ambiental, esse fazia uma análise preliminar e dizia, empreendedor, isso aqui é um empreendimento de significativo impacto sobre o meu entendimento, se fazia lá um parecer, uma justificativa, e a partir de então se elaborava um termo de referência para que o empreendedor fizesse o estudo prévio de impacto ambiental como requisito prévio e necessário. Alguns órgãos ambientais, sobretudo os estaduais, têm mudado um pouco essa realidade e definiram nas suas legislações estaduais uma lista de empreendimentos e conforme o porte e o potencial poluidor que é estabelecido objetivamente nessa legislação, alguns empreendimentos são classificados então como de significativo impacto ambiental. Cada estado, cada município está tratando isso de uma forma, mas fica aqui essa consideração. Em alguns casos, alguns órgãos ambientais vão tratar isso de forma subjetiva, outros não, já estabeleceram um critério de porte potencial poluidor. Como é que isso funciona? O porte. Vamos falar aqui, por exemplo, de uma rodovia. Uma rodovia acima de X quilômetros, o órgão ambiental vai definir que ela é de alto potencial poluidor, considerando, por exemplo, que ela vai afetar uma área nativa ou vai ser uma rodovia que vai interferir numa área que nunca tinha sido interferida antes, por exemplo, esse pode ser um critério, e aí ele define de forma objetiva que rodovias acima de X quilômetros que passem áreas de vegetação nativa integrais são considerados significativo impacto e precisam de EIA-RIMA, ou seja, não passam mais por uma análise anterior e prévia subjetiva, mas já é definida na legislação critérios objetivos. Cada estado tem uma realidade, então você que atua num ou no outro estado tem que ficar atento com a legislação própria aí, do órgão ambiental que está licenciando esses empreendimentos para considerar o que é significativo ou não. Sendo considerado um empreendimento de significativo impacto ambiental, precisa de EIA-RIMA. E o que é o EIA-RIMA e o que ele precisa conter?
Para isso, a gente volta lá na resolução CONAMA 0186, os artigos 5º e 6º vão tratar disso com detalhamento sobre qual é o conteúdo de um estudo prévio de impacto ambiental. O artigo 5º da resolução 0186, ele vai definir o seguinte: o que o estudo de impacto ambiental tem que conter, quais são essas diretrizes gerais que ele deve apreciar ao fazer os diagnósticos, os estudos todos do ambiente que vai ser afetado por esse empreendimento de significativo impacto ambiental. A primeira coisa que a resolução vai estabelecer, então, é que ele tem que contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando com a hipótese de não execução do projeto. Então, o que isso significa? Então, o empreendedor ele vai dizer: eu quero fazer um empreendimento nesse lugar aqui. Muito bem, quais são as alternativas tecnológicas? Então, no estudo prévio de impacto ambiental, ele vai ter que dizer: bom, eu posso usar por exemplo, vamos supor que seja uma indústria. Ele vai poder dizer: a minha energia pode ser a carvão, pode ser com queima de gás natural, pode ser energia elétrica, pode ser. Ele vai estabelecer, então, as alternativas tecnológicas que, vinculadas àquela atividade, possam realizá-la. Com qual objetivo? A comparação das alternativas tecnológicas para que o órgão ambiental possa dimensionar qual delas causa o menor impacto ambiental. E assim também as alternativas de localização do empreendimento. Então, o que significa? O empreendedor deve dizer: olha, eu quero estabelecer meu empreendimento nessa região e considero que ele pode estar mais próximo ou mais longe de uma área de preservação permanente, ou ele pode estar mais próximo ou mais longe de uma rodovia. Ele vai considerar todas as alternativas, as estratégias de logística de cidades próximas, de centros urbanos próximos e outras, para que se avalie qual é, naquela localização, o melhor ponto onde aquele empreendimento pode ser realizado. Isso tem que estar lá escrito, justificado no estudo prévio de impacto ambiental. O segundo item que a lei vai trazer é identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. O que isso significa? Que o empreendedor ele vai ter que dizer: olha, quando eu for instalar o meu empreendimento, ou seja, quando eu for fazer a obra, os impactos ambientais a serem causados são os seguintes. Então, ele lista sistematicamente, identifica esses impactos. Então, se ele está falando, por exemplo, de uma hidrelétrica, que é um empreendimento de significativo impacto ambiental, ele vai dizer: olha, na fase de obra eu vou envolver tantas mil pessoas, trabalhadores, vou paralisar, né, ou interromper o fluxo do rio, portanto vou interromper também o fluxo de ictiofauna e dos animais aquáticos, vou fazer intervenções de solo, vou fazer derrocagem, enfim, né, ele vai trazer a lista de todos os impactos que ele vai poder provocar na fase de instalação, na fase de obra, e também, em paralelo, a lista de impactos ambientais que ele vai provocar na fase de operação. Em geral, são impactos diferentes, né? Uma coisa é quando você está realizando a obra, muitos empreendimentos, depois que a obra acaba, eles estabilizam esses impactos ambientais, na fase de operação eles já estão estabilizados, outros vão estabilizando com o tempo, a depender da natureza, da tipologia do empreendimento, isso tudo muda e, portanto, a resolução pede que o empreendedor traga, né, isso de forma bastante consistente, essa lista de impactos de uma fase e de outra. Ainda a resolução vai estabelecer que ele deve definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetado. Ou seja, além daquele lugar exato onde a obra vai acontecer, onde o empreendimento será operado, a resolução vai pedir: empreendedor, traga para mim a área diretamente afetada, ou seja, onde o seu empreendimento estará instalado, e também as áreas adjacentes que os impactos ambientais poderão ser provocados. Então, nós estamos falando aí, por exemplo, no caso de uma indústria, em razão dos ventos, ela pode levar a fuligem ou a fumaça ou efluentes atmosféricos, gases, para uma determinada região, e até onde esses gases vão alcançar são considerados, então, as áreas indiretamente afetadas, ou direto ou indiretamente afetadas pelo empreendimento. Isso só para dar um exemplo, para que a gente entenda. Uma coisa é o local onde a obra foi feita, outra coisa é onde, no entorno desse empreendimento, ele ainda pode provocar consequências adversas ao meio ambiente. Ainda, a resolução 01 de 86 vai pedir que o empreendedor considere planos e programas governamentais propostos em implantação na área de influência do projeto. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, se o governo, por exemplo, tem um plano de implantar um loteamento naquela região,
será mesmo que você deve implantar o seu empreendimento por ali? Então ele vai dizer assim, ó, considere tudo que tem planejado para aquela região, todos os programas governamentais, para verificar se não há incompatibilidade entre a sua atividade, a atividade de empreendimento que você quer instalar, e esses planos e programas governamentais que estão previstos para aquele mesmo território. Então, assim, a resolução vai definir essas como diretrizes, considerando, olha, o empreendimento ele é capaz de provocar significativo impacto ambiental e, ao fazê-lo, ele precisa trazer um estudo bastante consistente sobre o que ele vai provocar, quais são as consequências adversas, não só aonde ele está instalado, mas também na região circunvizinha, até onde ele possa provocar essas consequências. Vamos imaginar uma situação do empreendimento que vai ser construído a centenas de quilômetros de uma área urbana, então ele vai ter que fazer uma estrada, essa estrada do local, né, do ponto dessa estrada onde ela termina e onde ela vai começar, e ela vai levar fluxo de caminhões, ela vai levar materiais, pessoas. Então, imagine que esse empreendimento, vamos usar aqui o exemplo de um empreendimento hidrelétrico que vai ser construído lá no meio da floresta amazônica. Então, esse impacto ambiental direto lá do lugar onde o rio vai ser barrado, onde a obra da hidrelétrica vai considerar, é a área diretamente afetada, porém, imagina que ele vai transitar 500 quilômetros até o lugar mais próximo. Nessa faixa, nessa rodovia, a abertura dessa rodovia, os caminhões que vão transitar ali, as pessoas que vão poder ser influenciadas, tudo isso é uma região do entorno do empreendimento, por mais distante que ela seja, e deve ser considerada no estudo, considerando todos os impactos ambientais envolvidos. Muito bem. Aí, o artigo 6º da Resolução 0186, ele vai dizer sobre a metodologia de elaboração do estudo prévio de impacto ambiental e vai prever lá no inciso 1º que deve ser realizado um diagnóstico. Então, esse diagnóstico se levanta todas as plantas, as espécies de animais, de flora, de fauna, de solo, os ventos, o clima, tudo isso para compor um cenário do local e dos locais da área direta e indiretamente afetada, aonde esse empreendimento pode provocar consequências adversas. E aí ele vai dizer, eu preciso de um diagnóstico sobre o meio físico, sobre o meio biológico e sobre o meio socioeconômico. Então, aqui a resolução CONAMA já traz, né? Eu não quero só avaliar impacto sobre o meio biótico, mas eu também quero considerar a área geográfica, o solo, todas as variáveis ambientais ali vinculadas ao empreendimento, que serão alteradas pelo empreendimento, e também as pessoas, trazendo para cá a economia e a realidade, né, daquelas pessoas que serão afetadas pelo empreendimento. Ainda, a resolução vai pedir para que ele traga uma análise dos impactos, então ele vai listar os impactos e daí vai analisar. Olha, esse impacto vai acontecer sobre a comunidade, porque vai passar todo dia lá na porta da comunidade centenas de caminhões carregando equipamentos, suprimentos para a área de obra, e isso vai provocar consequências adversas para aquela comunidade, que vai ter que conviver com o fluxo de pessoas que ela não estava acostumada, e isso vai trazer um desenvolvimento para a região, mas também traz uma série de outras consequências, pode trazer doença, pode, enfim. Então, ele vai fazer uma análise sobre cada um dos impactos que ele listou para dizer o que pode acontecer em razão daquilo e depois prever as consequências, as medidas de mitigação e de compensação ambiental para minimizar esses efeitos adversos. Por fim, ainda, a resolução vai pedir para que ele traga, portanto, as medidas mitigatórias, como é que ele pretende minimizar esses impactos e os programas, né? A resolução vai dizer o seguinte, olha, você vai produzir resíduo, esse é um dos impactos de uma obra, toda obra produz resíduo, aquele material que passa a ser não necessário no final e será descartado. Então, você imagina que você vai fazer uma obra a 500 quilômetros da cidade mais próxima, ele vai dizer, listou o impacto, produção de resíduo. O que você vai fazer com esse resíduo? Eu vou enterrar, vou produzir, vou processar, vou levar ele para a cidade mais próxima, ele tem que dizer, né, efetivamente, como é que ele vai dar conta de cada um daqueles impactos ambientais. A partir daí, esse estudo, então, uma vez elaborado com todos esses componentes, ele é levado ao órgão ambiental que vai analisar se os impactos que foram listados, as medidas de mitigação estão em consonância com o diagnóstico que foi apresentado, quais as espécies que vão poder ser afetadas, como é a socioeconomia daquela região e como ela será alterada, e a partir daí, considerando que aquele empreendimento tenha viabilidade ambiental, ou seja, que ele não vai
gerar consequências nefastas ou impossíveis de serem controladas quanto aos seus efeitos, o órgão ambiental está habilitado a emitir um parecer e depois da audiência pública, de ouvir todos os interessados, ele poderá emitir a licença prévia do empreendimento, que nós vamos falar nos próximos vídeos. O objetivo aqui hoje era falar do estudo prévio de impacto ambiental, qual é o conteúdo, o que ele tem que conter, e vamos entender o seguinte, né? Só para finalizar. Essa metodologia e de como construir esse estudo prévio de impacto ambiental, que está na resolução 0186, ela é uma metodologia de quase 40 anos atrás. Muitos órgãos ambientais avançaram, já conhecem quais são a lista de impactos dos empreendimentos, já conhecem como eles precisam ser mitigados, compensados, ou seja, quando não há uma grande novidade no empreendimento, tudo isso pode ser antecipado e essas metodologias modificadas. Eu defendo e sustento a tese de que a resolução 0186, como ela já não considera uma série de questões de avanços tecnológicos, técnicos e tudo que veio acontecendo ao longo dos últimos 40 anos no tema do licenciamento ambiental, ela deve ser analisada no bojo do caso concreto para se verificar se, de fato, qual é a situação, a solução, o encaminhamento legal, jurídico e técnico que o órgão ambiental possa dar, que mesmo estando em desconformidade literal com os termos da resolução, cumpra o espírito da resolução, que é, ao final e a cabo, mitigar impactos ambientais e controlar esses efeitos adversos dos empreendimentos. Então, a minha compreensão aqui é de que nós não temos que interpretar a resolução 0186 ao pé da letra e aplicá-la ao pé da letra, mas buscar trazer para cada um dos licenciamentos ambientais de empreendimentos de significativo impacto ambiental o espírito da norma, que é controlar os impactos ambientais negativos. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui, peço que dê o seu like, comente o que você gostaria de entender ainda sobre estudo prévio de impacto ambiental e como isso se realiza, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada.